Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras, onde eu vou ensinar para vocês como é que se joga Trio, um novo lançamento aí da Paper Games, né? O lançamento mais recente aí da linha Pocket. Trio é um joguinho de cartas onde nós podemos jogar de 3 a 6 pessoas em 15 minutinhos. Um jogo aí bem divertido que mistura umas mecânicas bem interessantes aí, um pouco de dedução, memória, como vocês vão ver aqui. E o jogo ele possui dois modos de jogo. Você pode jogar cada um por si, né, o individual, e também tem uma variante para o modo em equipe. E aqui eu vou explicar para vocês como é que se joga das duas formas. Vamos então para a primeira, que é a padrão, né, cada um por si, e começando com a preparação então. A preparação do jogo é bem simples, afinal o jogo é só de cartas, né? E a preparação ela vai variar de acordo com a quantidade de jogadores. Eu vou fazer aqui simular uma partida para 3 jogadores. Para 3 jogadores, cada jogador vai receber 9 cartas e nós vamos deixar 9 cartas no centro da mesa. Essa quantidade ela vai variar, né, de acordo com o número de jogadores, de acordo com essa tabelinha aqui que eu vou colocar para vocês, que também tem facilmente para vocês consultarem lá no manual. As cartas vão de 1 a 12 e nós temos 3 cartas de cada trio. Então eu vou aqui distribuir 9 cartas para cada jogador e colocar 9 cartas no centro da mesa. Agora, cada jogador vai pegar a sua mão e vai ordenar as cartas em ordem crescente. Então, nesse exemplo aqui, eu colocaria o 1, depois o 6, 9, todos os 10, o 11 e os 12. Dessa forma, ó, ordenada em ordem crescente. Depois, os jogadores devem decidir que modo eles vão jogar. Existem dois modos, um modo simples e um modo picante. Isso altera só a forma de ganhar. Ou seja, o que muda, na verdade, é o critério, né, para vencer a partida. Eu vou explicar cada um dos modos mais pro final, na parte da pontuação. E o manual diz que quem comeu abacate mais recentemente é o primeiro jogador. Depois o jogo segue em sentido horário. E essa é a preparação do jogo. E como é que se joga? Na sua vez, o jogador ele deve revelar uma carta. E aí a carta pode ser da sua mão, da mão de outro jogador, ou do centro da mesa. E como é que isso funciona? Eu vou explicar para vocês. Se o jogador for revelar uma carta do centro da mesa, ele vai escolher qualquer carta e virar para cima. Se ele escolher revelar uma carta da sua mão ou da mão de outro jogador, ele deve escolher se o jogador vai revelar a carta mais baixa ou a carta mais alta. Inclusive, se você for revelar uma carta da sua própria mão, você só pode revelar as cartas mais baixas e as cartas mais altas. E o jogador ele vai continuar revelando cartas até que uma entre duas coisas aconteça. A primeira delas é o jogador fazer um trio, ou seja, ter 3 cartas idênticas. A segunda delas é ele revelar 2 cartas que são diferentes. Nesse momento o seu turno é encerrado. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como é que funciona. Nesse exemplo aqui, ó, o jogador ele revelou, né, essa carta aqui do centro da mesa. Agora eu vou pedir para esse jogador aqui revelar a sua carta mais baixa. E olhando a mão desse jogador, a sua carta mais baixa é o número 1. No caso do jogador ter mais de uma carta, né, da mais baixa, como nesse exemplo aqui, a carta mais baixa desse jogador é o número 1. E ele tem 2 cartas, mas ele vai revelar somente uma. Então ele sempre vai pegar a carta da ponta, né, da mais baixa, ou se for mais alta da outra ponta, e ele vai revelar. Ele revela aqui na sua frente. Nesse momento, as 2 cartas que o jogador revelou já são diferentes, né? Então o seu turno é encerrado. E todas as cartas voltam para o seu estado original. Ou seja, essa carta aqui ela volta, ela vira. Aqui já entra a mecânica da memória. Temos que lembrar que essa carta é um 3. E essa carta ela volta para a mão do jogador. Também sabemos que aquele jogador ele tem a menor carta como a número 1. E o objetivo do jogo é fazer trios, né? Então vamos dar aqui um outro exemplo. Esse jogador aqui, ó, ele já tem um trio na mão. Ele já tem um trio de número 10. Ele poderia baixar na mesa só quando o número 10 for a sua carta mais alta ou a sua carta mais baixa. Aí ele poderia revelar as 3 e baixar e formar um trio. Nesse caso ele não consegue. Mas ele tem o número 2 e o número 12, né, que é a sua carta mais alta na sua mão. Então nesse momento ele pode tentar arriscar e achar o outro número 12 no jogo. Então vamos supor que esse jogador ele pede para esse outro aqui revelar a carta mais alta. Vamos olhar a mão desse jogador. E olhando a mão desse jogador, a sua carta mais alta é o número 12. Então ele vai e revela o número 12. E agora esse jogador diz que vai revelar a sua carta mais alta. Então ele revela aqui
o número 12. Dessa forma ele tem duas cartas reveladas na mesa que são idênticas, então ele continua jogando. Ele fala que vai revelar de novo a sua carta mais alta. E ele revela de novo a sua carta mais alta, formando então um trio de 12. Nesse momento ele vai pegar todas as cartas, colocar na sua frente e passar a sua vez. Então esse jogador ele já tem um trio. E como vocês viram, não tem problema de eu fazer a mesma ação várias vezes. No caso eu escolhi para mim revelar a carta mais alta, eu posso fazer isso de novo. Fala, eu vou revelar de novo a carta mais alta. Eu posso revelar uma da mesa, pedir para outro jogador. Eu vou fazer isso até que duas cartas sejam diferentes, e aí eu encerro minha rodada e as cartas voltam, ou eu formar um trio, e aí eu pego um trio e passo a minha vez. E se um jogador não tiver mais cartas na mão, ele continua jogando com as cartas do centro da mesa e as cartas na mão dos outros jogadores. E assim o jogo vai decorrendo até que o final do jogo seja ativado. E aí entra a diferença do modo simples e do modo picante. No modo simples, para um jogador vencer, ele precisa de 3 trios, qualquer. Então se ele conseguir 3 trios, aciona o final da partida e ele é o grande vencedor. Ou se algum jogador conseguir fazer um trio só que com o número 7. Então o número 7, tem a pinhata aqui, né, que é o dourado, ele é o especial. Se qualquer jogador fizer um trio de 7, ele vence imediatamente. E para um jogador vencer no modo picante? No modo picante, um jogador vence também se conseguir fazer um trio do número 7. Tá? Isso é igual para os dois modos. Qualquer jogador que fizer um trio do número 7 ganha imediatamente. E por que isso? O número 7 está bem numa região ali que é difícil você conseguir fazer ele ser o mais alto, né, ou o mais baixo. Então ele é um raro aí. Ou se um jogador fizer 2 trios, mas 2 trios conectados. E o que é isso, você me pergunta? Eu te respondo. Um trio conectado, ele é o seguinte. Vamos supor que eu fiz um trio de 3. Então eu tenho aqui um trio de números 3. E vocês vão notar que aqui na carta do número 3, tem outros 2 números impressos, que são o número 4 e o número 10. Então para mim vencer eu preciso de um trio, né? Se eu já tiver um trio de 3, eu preciso de outro trio de 4 ou um trio de 10. Assim eu vou ter 2 trios conectados, né? Como vocês podem ver, todas as cartas elas vão ter um númerozinho para conectar com outro trio. Então no modo picante o jogador só vence se fizer 2 trios conectados ou o trio de 7. E assim que se joga trio na Paper Games. Extremamente simples e muito divertido. Agora eu vou explicar para vocês a variante em equipe, como é que funciona. A primeira coisa é que os jogadores devem sentar de lados opostos, né? Então eu vou simular aqui uma partida para 4 jogadores. A partir de 4 jogadores você já consegue jogar em equipe. Em 4 jogadores você joga com 2 times, ou em 6 jogadores você joga com 3 times. Então o jogo é sempre jogado em duplas. E a preparação no modo em equipe ela é mais simples ainda. Você vai pegar todas as cartas e distribuir para todos os jogadores em igualdade. Não tem cartas no centro da mesa no modo em equipe. Então aqui simulando uma partida para 4 jogadores, nós vamos distribuir todas as cartas. E então todos os jogadores vão ordenar suas cartas também, né? Da mesma forma do outro modo. Ordenar aqui em ordem crescente. Depois de ordenar as cartas, você vai poder escolher uma das suas cartas da sua mão para dar para o seu companheiro. E o seu companheiro vai escolher outra para também te dar. Então você vai trocar uma carta com o seu companheiro. E isso é importante. No modo de equipe não pode haver comunicação. Então o seu companheiro não pode saber as cartas que você tem, né? Não pode ter sinais, né, chutar embaixo da mesa, qualquer coisa desse sentido que seja comunicação para informar suas cartas você não pode fazer no jogo. A única informação que você vai passar é passar uma carta para ele, né, e ele vai ver uma carta que você vai receber e, enfim, ele vai ter que deduzir aí o que isso significa. E outra coisa importante, né, depois desse exemplo aqui, ó, vamos supor que eu escolhi passar essa carta aqui de número 6, né, pro meu companheiro. E meu companheiro passou essa aqui de número 12 para mim. Ao eu receber a carta do meu companheiro, eu não posso deixar ele ver em que local eu vou colocar da minha mão, para ele não saber, né, se aquela carta vai ser a minha mais alta, mais baixa, se vai entrar mais ou menos no meio, enfim, isso também é um tipo de comunicação que não pode. Então eu tenho que pegar a carta, ordenar aqui, né, sem que o meu companheiro veja, e aí então sim nós estamos prontos para começar. O critério de começo é o mesmo último que o meu abacate começa, e gira no sentido horário, né? Ou você escolhe a forma que você quer
escolher o jogador inicial. E então os jogadores vão decidir se vão jogar o modo clássico ou o modo picante, da mesma forma, isso é totalmente igual. E quando um jogador ele completa um trio, aquele trio ele conta para a dupla, ou seja, pro time. E para ganhar, o time precisa, no modo picante, de dois trios conectados, ou um trio de número 7, e no modo clássico de 3 trios quaisquer e um trio do número 7. E aí o único detalhe que se altera é que quando uma equipe completar um trio, as outras equipes elas podem trocar de carta novamente. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa equipe aqui ela completou um trio. Neste momento, eu e meu companheiro aqui podemos trocar uma carta. Isso vai acontecer sempre que uma equipe completar um trio, as outras equipes podem trocar uma carta. E aí depois que uma equipe tiver a quantidade de trios necessários ou o trio de número 7, o jogo encerra e aquela equipe é a vencedora. E é assim que se joga Trio, um novo lançamento aí Pocket da Paper Games. Um joguinho bem divertido, bem simples, mas que tem umas mecânicas aí bem interessantes para você explorar. E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considera se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se ficou alguma dúvida, como de costume, coloca aí nos comentários que eu respondo para você. Ou pode me chamar lá também no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer tirar a dúvida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau! Esse jogo me deu fome, deu vontade de comer guacamole.